saudamos cada um de vós, mais uma semana, mais um programa Famílias Felizes. Sejam bem-vindos, desejo muito que a semana tenha corrido bem, desde a última vez que nos encontramos, e se algum desafio ainda insiste, que se alguma dificuldade ainda persiste, não perca a esperança, não perca a coragem, não perca o alento que Deus é capaz de nos dar em cada dia, para irmos vivendo os nossos dias o melhor possível, fazendo aquilo que de nós dependa, exatamente para trazer essa harmonia e essa felicidade que nós ansiamos. Saudamos a cada um de vós, aqueles que nos escutam na rádio, que nos veem também na TV Novo Tempo. Saudamos a todos com alegria e quem sabe se algumas das orientações que temos trazido nestes programas têm sido uma mais-valia para si, para ti que nos escutas. E por que não? Poder partilhar isso também com alguns amigos ou alguma família, alguns vizinhos que possam estar a passar também por algumas dificuldades. Nós hoje temos a alegria de novamente termos connosco neste programa a doutora Cristina Dias, que já esteve connosco noutro programa e que nós ansiamos a tua disponibilidade em poder estar connosco. E ser bem-vinda, Cristina. Sabes que prezamos muito não só o facto de, como psicóloga clínica que já és há 22 anos, a tua própria experiência, aquilo que foste dando ao longo deste tempo e também recebendo, porque é assim que nós crescemos e é assim que amadurecemos, mas sobretudo esse espírito de serviço que tens, porque a doutora Cristina está habituada a trabalhar exatamente com famílias, com jovens, com crianças inclusive, que, como dizias, creio que no último programa, cada vez mais cedo, nós vamos vendo exatamente crianças a precisar deste amparo nesta área que também faz parte do nosso ser e que também precisa de estar bem para podermos ser felizes. Por isso, bem-vinda. Obrigada. Ok? Hoje nós vamos falar de um assunto e propomos-nos a falar dele porque, infelizmente, este vai sendo cada vez, e alguns até dizem que é a doença do século XXI. Cada vez mais todos nós ou conhecemos alguém ou temos alguém na nossa família que esteja a passar por um momento daquilo que é definido um momento de depressão. O que é que se compreende por depressão? Como é que poderíamos definir? É assim, Milu, se nós formos olhar para a classificação técnica, nós dizemos que depressão é uma alteração do humor, como é classificada em termos clínicos. Mas em termos práticos, a depressão não é propriamente tristeza, ou seja, aquilo que nós temos que fazer é uma diferenciação. Em primeiro lugar, deixa-me regressar um bocadinho atrás e aproveitar uma palavra que tu disseste. Cada vez mais se tem vindo a assistir ao aumento de pessoas que passam por problemas de depressão, independentemente da idade. Agora, os principais episódios até já ocorrem em idades mais precoces. E a Organização Mundial de Saúde, neste momento, considera que os problemas de depressão são consideradas uma das maiores causas de incapacidade a nível mundial. Não quer dizer a nível de morte, mas de incapacidade, porque incapacitam para uma vida normal, funcional, de trabalho até. Agora a questão coloca-se, mas afinal o que é a depressão? Nós não conseguimos definir a depressão como sendo uma única coisa. É considerado... Contribuem para a depressão vários fatores, mas nós temos que fazer a diferenciação entre tristeza e depressão. Qualquer um de nós tem períodos em que está bem ou menos bem, tem períodos em que está alegre ou mais triste. Inclusive há já um fenómeno estudado há alguns anos muito engraçado que é chamado a Blue Monday, ou seja, todos nós temos uma segunda-feira que nos custa levantar da cama, que nos custa ir trabalhar ou fazer as nossas tarefas diárias. Mas isso não significa depressão. O fato de eu ter períodos de tristeza não quer dizer que automaticamente eu esteja deprimida. Então, como é que normalmente nós identificamos a depressão? Nós vamos avaliar alguns sintomas, porque a depressão vai alterar o teu humor, mas vai também repercutir-se no tempo e vai afetar a tua capacidade física e psicológica de agir. A tristeza, uma tristeza persistente, uma apatia perante as situações, um desgaste físico, muitas vezes tu dizes, eu acabei de acordar, mas parece que eu tenho um cansaço profundo que eu não sei explicar. Um desinteresse pelas atividades normais do dia. Quando a situação já vai avançando ao longo do tempo, eu tenho até um próprio desleixo pessoal. Para que é que eu me vou levantar? Para que é que eu me vou vestir? Para que é que eu vou lavar os dentes?
Temos também situações em que a pessoa tem perturbações de sono. Há situações em que as pessoas dizem: eu acordo de madrugada e não consigo voltar a conciliar o sono, e dou voltas na cama e fico irritada comigo própria porque quero voltar a dormir e não consigo. Sinto essa necessidade. E temos o outro extremo, daquelas pessoas que acabam por dizer: eu se dormir eu não penso, então eu prefiro estar sempre a dormir. E dormem consecutivamente ao longo do tempo, por períodos de tempo não normais. Temos também as alterações, por exemplo, de peso. Pessoas que, brincando e utilizando uma expressão prática, comem este mundo e o outro. Ou seja, é quase como se fizessem uma compensação alimentar. Eu tenho necessidade de compensar algo que eu não sei explicar através da comida. E há aquelas pessoas que comem uma ervilha e parece que ficaram infartadas, não é? Portanto, que não conseguem dizer, não passa nada pela garganta. Exato. Há situações de irritabilidade. Eu não consigo explicar porque é que tudo me irrita. Porque é que eu tenho ali um nervosinho miúdo que me acompanha constantemente. E muitas vezes, quando nós já assistimos a uma degradação da situação, isto é acompanhado também com alterações ao nível do pensamento. E estas alterações ao nível do pensamento levam, em última instância, a deixar de me identificar enquanto pessoa de valor e achar que não faz sentido existir. Para que é que eu estou aqui? Quer eu esteja, quer não esteja, a minha vida não vai fazer diferença nos outros também, e eu acabo por deixar de ter um sentido para a minha própria existência. E a depressão é avaliada, entre outros fatores também que existem, é avaliada na consistência da manutenção de alguns destes sintomas ao longo do tempo. Pelo menos a avaliação clínica diz que dos fatores elencados deve haver a permanência de pelo menos 5 de forma persistente, no mínimo em 2 semanas de tempo, de forma persistente. Para ser considerado uma depressão que poderá ter vários aspectos. Poderá ser considerada uma depressão ligeira, moderada ou grave, que é considerada a depressão major. Agora, o que é que as pessoas também têm que ter alguma cautela? Isto faz lembrar quando nos é receitado um medicamento e nós vamos ter tendência de ler a bula do medicamento, as instruções, sim, e parece que fazemos uma associação, portanto, dá os efeitos secundários e eu parece que já os estou a viver. Exato. Portanto, nós temos que ter o discernimento de perceber que há momentos na vida que se propiciam para que eu esteja menos bem. Não quer dizer automaticamente que eu esteja deprimida e seja uma depressão considerada um quadro patológico em termos clínicos. Em relação a isso que estás a dizer, acho interessante acrescentar. Eu própria tive que fazer essa reflexão, e quem me conhece sabe que sou muito ativa, muito jovial, muito sorridente e gosto de sociabilizar mas há momentos em que eu preciso de me retirar dos meus momentos a sós, ou seja, os chamados momentos a sós, e senti-me tentada a pensar que alguma coisa não estivesse bem. Então, mas eu não sou assim. Porque é que eu prefiro estar um bocadinho a sós quando a maior parte da minha vida e aquilo que eu gosto é de estar em contacto com as pessoas, é interagir com elas? Mas tive que aprender que era necessário para mim, e faz parte de mim, esses momentos de solidão, até poderei dizer, a sós, em que também até me posso sentir um bocadinho triste em relação a um outro sentimento, mas não ao ponto de achar que tenho algum problema, que tenho alguma dificuldade. E creio que isto pode ser comum. Isto é perfeitamente normal, é o recarregar baterias. E todos nós temos formas diferentes de lidar com as situações. Sabes que, e pegando um bocadinho nas tuas palavras e voltando um pouco a esta questão da depressão, o que para mim poderá levar-me a um estado depressivo, a ti poderá ter um outro impacto completamente diferente, porque isto tem a ver com a nossa capacidade de resiliência das situações, ou de gestão das situações. A resiliência é um conceito que deriva da física, mas é muito interessante, que diz que cada vez mais é valorizado a nível de saúde. Como é que isto começou a ser estudado? Há um campo da ciência que pessoalmente me fascina, que é a psiconeuroimunologia, em que associa as alterações psicológicas e comportamentais ao nosso sistema imunitário, entre outros. E surge com o estudo de doentes oncológicos. Porque é que duas pessoas exatamente na mesma situação, com o mesmo tipo de tratamento e com o mesmo tipo de apoio, uma tem uma situação de sucesso e a outra não consegue. Qual é a diferença, não é? Do tratamento, não é do medicamento, então teve a ver com a estratégia que a pessoa desenvolveu para lidar a situação. Se calhar, antes de avançar, estou-me a lembrar de um versículo muito interessante, em que o Senhor diz que o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, a questão do psicossomático, no sentido de percebermos que a psique, ou seja, o nosso entendimento, a forma de ser e de estar ou de apreender um desafio que tenhamos,
pode fazer essa diferença. Exatamente. Aliás, isso é traduzido na nossa cultura popular. Pois. Porque nós temos aquele velho ditado que diz que quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Agora, o que é que a ciência tem vindo a demonstrar? Que esta ligação é extremamente profunda. Intrínseca. Muito mais do que aquilo que nós julgávamos. Então, este mecanismo de gestão das emoções e de gestão das situações provoca em nós a capacidade de resiliência, que é a possibilidade de passares por situações difíceis em que elas te afetam e te poderão moldar e transformar, mas não te destroem. Portanto, tens a capacidade de recuperar para além disso. Agora, imagina, vamos pensar numa situação extrema. Vamos imaginar o falecimento de alguém que te é querido. Todos vamos sentir tristeza, todos vamos sentir a perda, todos vamos sentir solidão, todos vamos sentir sofrimento. Agora, a maneira como eu vou gerir isso e como tu vais gerir isso pode ser diferente. E tu poderás ter um luto mais saudável do que eu e, para mim, isso poderá, por exemplo, dar origem a uma situação depressiva. Eu recordo-me, só para fazer aqui um parênteses, eu recordo-me de uma situação bem recente, de um senhor que perdeu a esposa, portanto estamos a falar de um casal na casa dos 50 e poucos anos, perdeu a esposa depois de um processo oncológico de algum tempo e tinha uma cumplicidade muito grande. Portanto, estamos a falar de um processo de perda que ocorreu há mais ou menos 4 meses. E ele partilhava este desabafo. Ele dizia assim, olha, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, foi a solidão, uma solidão extrema, dizia ele. Nas semanas seguintes, a solidão começa a ser substituída pela saudade. Saudade daquilo que eu já não consigo ter, mas que já vivi. Mas o que eu percebo é que custa menos. À medida que o tempo vai passando, custa menos. Repara, e este custar menos vai custar sempre muito, porque todo o processo de luto demora o seu tempo. Mas o trajeto e a maneira como ele está a gerir a situação vai permitir que ele o faça de uma forma saudável. Enquanto nós temos situações de pessoas que cristalizam no momento da solidão e da saudade e aparentemente não conseguem dar o passo seguinte. E aí poderá ocorrer, por exemplo, um quadro clínico de depressão. São vários os fatores que contribuem para a depressão. E nós temos desde situações do dia-a-dia. Acontece muito frequentemente nós termos situações, por exemplo, de stress. Sabes, às vezes nós tratamos o stress como se ele fosse um menino mau da história. Mas o stress é um mecanismo fisiológico de defesa do nosso organismo. Que basicamente o que quer fazer é reequilibrar-nos. A questão é que nós acionamos constantemente este mecanismo fisiológico de defesa do nosso organismo e levamos-lo a um extremo que depois já não é possível muitas vezes mantermos as mesmas condições orgânicas e mentais. Então, o stress não é uma doença, mas está na origem da probabilidade da existência de muitas doenças, entre elas a questão depressiva. Então nós temos muitas vezes situações, por exemplo, de situações limites de stress, conhecidas como os estados burnout, que deram origem a uma componente depressiva. Este é um dos exemplos. O nosso dia-a-dia, há pessoas para quem, por exemplo, viverem num local ruidoso leva a que aquela pessoa desenvolva um quadro depressivo. Há as constantes dinâmicas familiares. Eu recordo-me de um dos programas em que estivemos juntas, falávamos exatamente sobre a questão do conflito, da administração do conflito. Muitas vezes leva ao surgimento de uma questão depressiva. É engraçado quando dizias alguns que em sítios ruidosos podem lhe causar essa tensão e outros até em sítios isolados. Porque não estão habituados nem querem estar sozinhos. Como somos tão diferentes. É verdade. E como dizias e muito bem, aquilo que para ti pode ser uma causa que possa criar tensão e realmente não bem gerida pode vir à depressão, para o outro pode ser leve e pode realmente ser levado de forma completamente diferente. Com certeza que este é um dos assuntos e, como dizíamos no início, todos nós ouvimos falar sobre ele ou já o presenciamos ou até inclusive, quem sabe, até já vivemos. Para aqueles que nos estão a ouvir e mesmo para nós também, o que é que nós poderíamos fazer para poder ajudar, se formos nós também nos ajudarmos a nós mesmos, mas também aqueles que estão à nossa volta, sejam eles familiares ou amigos que possam estar a passar por momentos de depressão? Em primeiro lugar, Milu, é muito importante perceber que este é um tema e é uma doença, porque a depressão é uma doença, que ainda tem um grande estigma associado. Se tu passares na rua e vires uma amiga com a perna partida,
Tu vais ter uma tendência a teres compaixão daquela pessoa e de ajuda. O que é que te aconteceu, coitadinha, pronto. Mas tu passas por uma pessoa em quem não é visível fisicamente nenhuma alteração a nível de braço partido ou perna partida, por exemplo, as pessoas têm alguma dificuldade em perceber que isto é real. E que isto efetivamente altera a vida das pessoas e a funcionalidade das pessoas. E já assisti a situações em que as pessoas dizem isto é manha. Pois. Isto se a pessoa quisesse, a pessoa dava a volta, arrebita. Esta é uma das questões com as quais nós temos que ter maior cautela. Estar a dizer a uma pessoa que está com uma situação de depressão que isso não é nada, ou que ela pode facilmente ultrapassar aquela situação, desvalorizando o esforço que a pessoa poderá estar a fazer e o sofrimento intenso que isto causa à pessoa, é das piores situações pelas quais nós podemos enverdar. E voltando um bocadinho atrás, eu acho que nós, em primeiro lugar, temos que pensar numa perspectiva preventiva. Portanto, como é que eu poderei, face àquilo que está ao meu alcance, evitar incorrer numa situação destas? Em primeiro lugar, eu tenho que tentar, e creio que isso já foi falado noutros programas, tenho que tentar manter um estilo de vida equilibrado. Portanto, a ingestão de água, o ar, o sol, o exercício físico, o ter temperança naquilo que faço, tudo isso... Os remédios naturais. Tudo isso faz sentido para quê? Para permitir que o meu organismo tenha a capacidade de lidar eficazmente com uma situação que poderá exigir recursos suplementares do mesmo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar que eu consecutivamente não durmo as horas necessárias. Vamos imaginar. No dia seguinte, portanto, se eu já mantenho este padrão há algum tempo, eu vou agindo, mas eu estou ligada em piloto automático. Ou seja, eu vou fazendo... acumulando qualquer coisa. Exatamente, mas eu vou fazendo as tarefas por rotina. Agora, eu sou confrontada com uma situação que exige recursos extra a nível mental e a nível emocional e toda eu acabo por não ter a capacidade de gerir isto de forma adequada. Então, para que é que serve este estilo de vida saudável? Serve exatamente para permitir que o meu corpo e a minha mente tenham condições para lidar com situações que vão exigir estes recursos emocionais. Por outro lado, é muito importante as pessoas também perceberem que as escolhas que nós fazemos, ouve-se frequentemente as pessoas dizerem o bem mais precioso que nós temos é a saúde. Se me falhar tudo, mas não me falhar a saúde, não é? São um dos votos mais desejados no início do novo ano. É verdade, mas nós chegamos ao final do ano e de quem é que nós abusamos mais? É verdade. Foi da nossa saúde, não é? Então nós estamos a tirar a nós próprios recursos que nos permitam ter qualidade de vida. Então, por um lado é pensarmos na perspectiva preventiva, tentar manter algum equilíbrio. O exercício também muito importante. O exercício. Sabes que eu recordo-me, por exemplo, que uma das estratégias que funciona comigo, e eu tenho uma vida que eu considero que é agitada, é exatamente o recurso ao exercício físico. Tu há bocado dizias, e com muita razão, que houve uma altura em que tu dizias, mas eu sou uma pessoa tão sociável, porque é que eu tenho necessidade destes momentos a sós? Porque todos nós temos a nossa forma de nos reequilibrarmos perante as situações de stress. E uma das formas que eu tenho de me reequilibrar passa exatamente pelo exercício físico. Agora, de que forma? Adaptada às minhas circunstâncias. Exato. E está provado que o exercício físico é considerado um dos melhores antidepressivos que existem. Porque ele, nas depressões ligeiras a moderadas, tem um impacto muito positivo. E eu recordo-me de uma atitude que tomei, mas que tenho que ter perseverança para a manter, sempre no sentido da perspectiva final, do que é que eu vou buscar dali. Eu saio do trabalho e tenho, por exemplo, que ir buscar as crianças à escola, mas eu tenho ali uns 20 minutos. A minha tendência é organizar o meu dia e dizer, ok, vou às compras neste período de tempo. Mas eu sei que eu estou a precisar de parar um bocadinho. Então eu obrigo-me, claramente obrigo-me, a parar esses 20 minutos no parque, quer esteja chuva, quer esteja sol, e ir andar a pé. Esse andar a pé, no contacto, por exemplo, com a natureza, vai permitir que eu chegue com outra postura perante aqueles que estão à minha volta. Portanto, o exercício físico é fundamental também. Por outro lado, é assim, se eu estou a passar por uma situação destas, aquilo que acontece a nível da minha mente, e isto é uma situação muito real e muito profunda, é que existem alterações na forma como eu vejo as coisas, como eu perspectivo as coisas. Nós chamamos isto de alterações cognitivas, que se traduzem na maneira como eu me comporto. E um dos perigos da depressão é que ela destrói a minha identidade própria.
Eu deixo de me reconhecer como pessoa, eu deixo de me reconhecer como alguém de valor. E eu acabo por achar que não tenho a capacidade nem os recursos para lidar com uma situação destas. Então, e não se zanguem quem me está a ouvir, mas em termos práticos eu assumo o papel de uma vítima. E quando nós assumimos o papel de vítima, ele torna-se muito complicado porque ele aprisiona-me. Basicamente, ele retira-me a capacidade de agir sobre a situação. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é: isto acontece. Eu não sou nem melhor nem pior por estar a acontecer comigo, ok? Mas existe a possibilidade de ser ultrapassado. E eu posso contribuir para isso. Segundo, eu devo recorrer sempre à ajuda. Ajuda especializada, ajuda clínica, ajuda médica especializada. Porque às vezes querer fazer isto apenas por mim não é suficiente. Socorrer-me daqueles que estão à minha volta também. E sabes, com esta questão do estigma, nós muitas vezes armamos-nos aqui em pessoas de grande valentia e queremos evitar que os outros percebam que estamos a passar. As nossas fragilidades. Exatamente. Mas às vezes socorrer-me da amiga, ou do amigo, ou do marido, ou da esposa, ou do irmão e dizer: olha, está a acontecer isto comigo e eu não consigo gerir esta situação, só o simples fato de partilhar uma emoção negativa faz com que essa emoção não tenha um peso tão destrutivo em mim. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu recordo-me, e este foi um exemplo com uma amiga. Recordo-me de uma amiga em particular que teve uma situação familiar do chamado síndrome do ninho vazio. Ou seja, a filha, em concreto, saiu de casa para ir trabalhar e ela não estava a conseguir, portanto, não estava a conseguir gerir aquela situação. E isto vem a propósito das alterações do pensamento. E basicamente o que é que aconteceu? Num curto espaço de tempo, ela pensou: ela vai sair de casa, eu não vou conseguir ter ninguém com quem desabafar porque ela era a minha melhor amiga, eu vou ficar sozinha, mais vale vender a casa porque a casa é enorme para estarmos todos aqui e eu nunca mais a vou ver. Portanto, nós passamos imediatamente... Exatamente, mas existe este pensamento dicotómico do tudo ou do nada. Exatamente. E tu sofres profundamente com isto. E nós pensávamos muito bem: o que é que vamos fazer? E agora já passo um bocadinho também para o lado de se eu conheço alguém que está a passar por isto. E aquilo que eu combinei com ela foi: olha, vamos fazer o seguinte, está na altura das férias escolares, eu vou para o trabalho no mesmo horário em que fosse com as minhas crianças, mas eu vou-te buscar a casa. E tu e eu vamos andar a pé. Vamos andar a pé, vamos ao parque, vamos andar a pé e depois eu levo-te a casa outra vez e vou trabalhar. E foi isso que fizemos durante umas 2, 3 semanas. E naquele período em que nós andávamos, sei lá, 20 minutos, 30 minutos a pé no parque, por exemplo, às 8 da manhã, ela falava. E ela dizia-me, e deitava cá para fora os sentimentos negativos todos que tinha. Não quer dizer que tu tenhas que estar a rebater esses sentimentos. Às vezes o simples fato de ouvires já é suficiente, porque muitas vezes quem está do lado de cá e está a lidar com uma pessoa que está a passar por uma situação destas sente uma impotência profunda. O que é que eu vou dizer, o que é que eu vou fazer? Às vezes o simples fato de não dizer já é o suficiente, o de ouvir é o suficiente e de não julgar. E não chegar à pessoa e dizer de uma forma leviana: olha, isso vai passar, tu vais melhorar. Não. É importante dizer: eu estou aqui, nós vamos fazer este trajeto em comum, nós vamos conseguir e tu és capaz. E ter muita paciência, muito carinho, muito cuidado também. Por outro lado, quando a pessoa te diz, por exemplo, eu não vou ser capaz, ou as coisas vão ficar assim, ou eu nunca mais a vou ver, sem confrontares a pessoa de forma agressiva, mas tu podes lhe dar o outro reverso da medalha. E tu podes dizer: mas olha, daqui a algum tempo poderá acontecer isto, ou poderá acontecer aquilo. Eu recordo-me que essa amiga dizia-me: eu vou vender a casa, eu na próxima semana vou contactar uma agência imobiliária. Eu dizia-lhe: olha, não faças isso para já. Espera mais 2 ou 3 semanas, dizia-lhe eu. Espera mais 2 ou 3 semanas, não faças isso. Tu não estás neste momento em condições para lidar com uma venda de uma casa e com o que isso vai exigir de ti. Bom, neste caso em concreto, aquilo que aconteceu foi que 1 mês depois a filha estava novamente em casa. Portanto, todo aquele quadro clínico de profunda dor que já estava instalado por uma série de fatores que existiam anteriormente, mas aquela forma como a pessoa pensava e que se instalou, na realidade não se revelou. Exato, da forma como ela pensava. Mas nós temos outras situações em que efetivamente as coisas aconteceram. Agora, não é o fim último
da minha existência e se aquilo que eu imagino, o pior que pode acontecer, efetivamente ocorra, não é? Será que as coisas vão acontecer? Eu vou ficar totalmente destruída por isso? Eu vou só dar um outro exemplo. Eu recordo-me, por exemplo, de uma paciente, uma senhora também de 50 e poucos anos, que passou por uma situação de crise familiar aguda e que lhe causou um processo depressivo. Já era a segunda vez que isto estava a ocorrer. E ela dizia-me assim: olha, Cristina, há uns anos atrás isto já me aconteceu. E na altura eu tive um processo de divórcio, tive uma ameaça de cancro, o meu carro avariou e eu fiquei sem trabalho. Tudo na mesma altura, dizia-me ela. E olha, eu olho para trás e é assim, a ameaça de cancro não se concretizou, o carro, olha, arranjou-se, o divórcio, pronto, aconteceu, mas as coisas foram-se resolvendo e eu hoje estou a trabalhar. Mas eu hoje estou assim, portanto, ela estava novamente num processo depressivo e eu sei porquê. Agora o que eu sei é que é assim, isto vai passar, vai demorar o seu tempo, mas eu preciso é que me ouçam. Eu preciso é que estejam ao meu lado. A tal escuta. Exatamente. Cristina, eu agradeço-te muito a tua presença e todas as orientações que nos foram dadas, e enquanto tu estavas a falar, e o tempo voa e o nosso programa voa muito rápido e o tempo passa, mas deixando essas dicas sem dúvida imprescindíveis, tanto para aqueles que possam estar a passar por um momento de depressão, como aqueles que conhecem alguém que o possam ter, para além de todas essas dicas, sem dúvida, inclusive a própria ajuda de um profissional, de ser acompanhado. Há vários versículos que eu acho muito interessante, já o Senhor antecipando que muitas das ansiedades nos poderiam provocar exatamente estas posturas de vida que nos trouxessem exatamente tristeza e enfado e carga, quando o Senhor diz aqui em Filipenses 4, quando ele diz no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas tudo e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, essa que nós tanto ansiamos, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, querido amigo, se nos está a escutar e se de alguma forma estas orientações que vieram através da doutora Cristina para nós estiver nesse momento difícil, para além de tudo aquilo que possa fazer e que deve fazer, e dos familiares ou amigos que o possam amparar também, ou a possam amparar, não esqueça que também a melhor medicação passa por levarmos essas ansiedades até Deus, e Ele com certeza cuidará de cada um de nós também. Tenha uma boa semana e até o próximo programa, se Deus quiser.